Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Bereano Básico, onde nós estamos fazendo aqui um vídeo, um panorama sobre uma das 4 linhas escatológicas cridas pela Igreja no período da história. Entre elas estamos falando então sobre o dispensacionalismo pré-milenista e pré-tribulacionista. É uma linha escatológica com visão futurista. Estamos falando de escatologia nesse caso, né? Profecias que em parte já se cumpriram e progressivamente ainda irão se cumprir, ok? Já falamos então sobre 4 principais eventos, entre eles o primeiro, que essa linha aguarda, é o arrebatamento da igreja. A igreja então estará com Cristo em algum lugar, passando pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra haverá o período da grande tribulação, dividido em um período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, a tribulação e a grande tribulação, né? Sendo assim, essa grande tribulação é marcada por alguns eventos que a Bíblia relata, que em outros vídeos nós olhamos com mais cuidado. Você pode pesquisar e avaliar. Esses 3 anos e meio então seriam marcados, primeiros, por um acordo de paz feito partindo do anticristo para com o mundo, para com Israel. Haverá a reconstrução do terceiro templo e no meio desses 7 anos, então haverá um rompimento desse acordo de paz e uma perseguição terrível contra aqueles que se opõem ao governo anticristo, e em especial a Israel, né? Onde ele profanará o templo de Israel, e haverá então muitas coisas acontecendo, né, durante esse período. Nós vimos algumas delas, pragas, a ira, o juízo de Deus, né? Nós também vimos um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, que são divididas em 3 períodos. Os 3 anos, ou melhor, o primeiro período, ele se trata a partir da reconstrução ou da autorização para a reconstrução de Jerusalém pelo rei Artaxerxes até a vinda do ungido. A morte e a ressurreição do ungido é um período, né? Nós vamos ter ali 7 semanas que Daniel fala. Essas 7 semanas cumprem a um período de 49 anos, e depois nós vamos ter mais 62 semanas, onde também a profecia de Daniel se encaixa, e nós vamos ter ali então o surgimento ali de 4 impérios, sendo o último o romano, né? E essas 62 semanas dão um período de 434 anos, formando ali 483 anos total, faltando uma semana então para o cumprimento e o fechamento da profecia de Daniel, né? Que são 70 semanas. Lembrando que essas 70 semanas são transformadas em anos proféticos, cada dia vale um ano, cada semana vale 7 anos, ok? E que isso está baseado lá em Levíticos, né? Nós vimos aí num outro vídeo, onde que Israel comemorava o jubileu, né? O ano, havia uma lei que determinava ali o ano de libertação, de como tratar, com bastante questões ali. Bem, transformando então os 70 anos 70 semanas em anos proféticos, nós chegamos ao período de 490 anos. Porém, quando você olha do início da reconstrução de Jerusalém até a vinda de Cristo, você tem apenas 483 anos, faltando um ano. Aí entra o segundo período, que é o período conhecido como o tempo da igreja, o tempo do gentio, o período da graça, que é o período que nós estamos hoje, né? Que é da ressurreição de Cristo, né? Até o dia em que ele voltar a buscar a sua igreja. Nesse momento em que a igreja é arrebatada, então dá-se início ao terceiro período, que é o período da grande tribulação, onde nós nos encaminhamos aí para o desfecho da história, ok? Bem, antes de eu entrar então no quinto período, que é a Batalha do Armagedão, só quero lembrá-los, né, alguns pontos interessantes aí da grande tribulação, né, para você ter em mente, né? Então, primeiro, personagens e propósitos da grande tribulação, né? A grande tribulação é um período da ira de Deus, né, derramada sobre a terra, e também haverá seus personagens e propósitos durante este período. Então, a grande tribulação já é a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que não creram, né? E Deus usará, né, personagens ali para que esse povo experimente a ira de Deus,
é a justiça de Deus. Dentro desses personagens está o diabo, Satanás, o anticristo e o falso profeta, né? Também conhecido como a besta. Apocalipse 19, 11 até o 21, né? E qual é o propósito então da grande tribulação? O propósito da grande tribulação seria promover a conversão de Israel ao Messias, ao verdadeiro Messias, né? Conforme Daniel 12, 1, conforme Jeremias 30, versículos 7 ao 10 e conforme Apocalipse 7, do 1 ao 8, né? Também castigar os iníquos, aqueles que rejeitaram a palavra, perseguiram os cristãos, mataram os cristãos, rejeitaram a Cristo acima de tudo. Apocalipse 3:10, Romanos 1:18 e Isaías 26, 21. Também, outro propósito da grande tribulação, desmascarar Satanás e o anticristo e o falso profeta, a tríade satânica, a trindade satânica. Apocalipse 19, 11 e 21. E por último, o propósito da grande tribulação, reunir todos os poderes do mundo e destruí-los no Armagedon. Apocalipse 19, do 19 ao 21, né? Então, um período como nunca houve antes, meus amados, né? O período que está por vir não foi destinado aos salvos, à igreja de Cristo, segundo o dispensacionalismo. 1 Tessalonicenses 1:10, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É um período para julgar os que praticam iniquidade e é a ira de Deus sobre a terra, e também para preparar a nação de Israel para receberem o Messias, ok? Seria esse então o propósito da tribulação. E em seguida então, quando Israel já está acuada, né, muitas nações em conluio com o anticristo estarão então perseguindo Israel. Lembra lá de Apocalipse, nós vimos em outro vídeo, espíritos entrarão nos reis, né, e os dominarão e os usarão, digamos assim, para favorecer o anticristo, né? Então, quando Israel já estará acuada, perdida, perplexa, nós veremos então algo chamado de Batalha do Armagedon, né? Então, nessa parte final da grande tribulação, os poderes mundiais liderados pela besta investirão contra Israel, visando o extermínio do povo judeu, mas Cristo virá livrar o seu povo e vencer o diabo, o anticristo e o falso profeta. Este evento é conhecido como Batalha do Armagedão, conforme nós podemos ver, Apocalipse 16, 14 e 16, Apocalipse 19, do versículo 11 ao 22. O significado do termo Armagedão, né? A palavra Armagedão significa Monte do Megido, ou Megido. Vem de Har Megido, que será o local onde acontecerá o final desta guerra. Enquanto o arrebatamento foi um evento de consolo para a igreja, o Armagedão será lamento para quem se voltou contra o povo de Deus. Isaías 46:10, ok? E o que é então a Batalha do Armagedão? Será um evento de lamento para muitos e para todas as nações que virão contra Israel, conforme Mateus 24, 29 e 30. O anticristo atacará Israel com seus aliados a fim de exterminá-los, mas Cristo virá em glória para salvar o seu povo. Então, Batalha do Armagedão será um ato de juízo de Deus contra aqueles que estão se levantando contra Israel e ao mesmo tempo um ato de livramento para Israel, ok? Então essa batalha, né, do Armagedão, ela acontecerá no vale de Megido. O Senhor Jesus, né, pisará o Monte das Oliveiras com toda a sua glória, abrindo com isso um vale neste monte, onde então se dará a campanha do Armagedão, a batalha do Armagedão. A aceitação nacional de Cristo como Messias pelos judeus. Então os judeus de fato, enfim, crerão e verão o Messias prometido, né? E
permanecerão com ele, ok? Então, desde os dias de Jesus, tem havido judeus cristãos, mas individualmente, né? Não é a nação que se converteu, são cristãos, são judeus que se tornam cristãos, mas no âmbito pessoal, não é uma conversão em massa, né? Como nação, eles rejeitaram a Cristo a ponto de crucificá-lo, mas agora, quando Cristo vier em glória, eles o aceitarão em escala nacional, né? Chorando. Zacarias 12, 10, 14, 13 e 1, Oséias 6, 1 e 3 nos mostra quão maravilhosa será esta cena. Então nós vamos dar uma olhadinha em Zacarias capítulo 12. Se você está com a sua Bíblia, abra ela comigo em Zacarias, que é antes de Malaquias, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, né? Do 10 ao 14, que diz assim: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Hadad-Rimon, no vale do Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas, a família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Semiei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas, né? Também Zacarias 13, 1. Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Então, atribui-se o cumprimento dessas promessas na batalha do Armagedão ou posterior a ela, onde então Israel verá o seu Messias e crerá nele de fato, verá ele com poder e glória, né? Hoje nós já cremos em Jesus assim, né? O cristão, o gentil que passa a ser cristão, ele já crê, né? Mas muitos judeus, ou a nação de Israel ainda não crê dessa forma, mas passará então a reconhecer o Messias. Vamos dar uma olhadinha também em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, é antes de Joel, do versículo 1 ao 3. Oséias 6, do 1 ao 3 diz assim: chamados ao arrependimento. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Até aqui tá bom. Então, nós vemos que haverá o cumprimento de uma promessa, né, para todo Israel também. Jesus virá com toda a sua glória. Mateus, se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 24, aliás. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 24. E o versículo 29 ao 31. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, que seria a grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Ok? Glórias a Deus por isso.
Então, Mateus 24, 29 e 31 nos mostra que haverá um grande sinal no céu. Jesus virá com todo o poder e glória, virá como o leão da tribo de Judá. Sua glória será vista por todos. O arrebatamento foi secreto, agora todo olho o verá. Então é na batalha do Armagedão que o dispensacionalismo crê que se cumprirá a profecia de que todo o olho o verá, ok? Então, a batalha do Armagedão será também um dia glorioso, porque os salvos, segundo o dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista, já estarão com Cristo, né? E eles voltarão com Cristo para a batalha do Armagedão, e Israel então será livre, o anticristo então será ali destruído, né? E seus seguidores também. E que dia glorioso será este para o povo de Israel, após tanto sofrimento por causa da rejeição ao Messias, agora então serão ligados a ele, conforme Oséias 6, 1:3, que possamos fazer parte daqueles que virão com Cristo para este grande encontro. Amém. Amém? Seria esse o quinto evento, que é o Armagedão. Então o primeiro evento é o arrebatamento, o segundo evento o tribunal de Cristo, o terceiro evento, bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, o quarto evento, a grande tribulação, dividido em 2 períodos, de tribulação e grande tribulação, e o quinto evento, a batalha do Armagedon. O sexto evento, então, dá-se início ao milênio, que nesse caso, para o dispensacionalismo, é literal, ok? Então, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o milênio, estaremos dando uma olhada nessa questão também, ok? Deus abençoe, um grande abraço e que Deus te dê graça e te guarde.